Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um episódio de Gamas Urbanas. Hoje comigo tem Diana ou Diana Gomes, body piercer, tatuadora, empreendedora, esposa, dona de casa, está metida na Assembleia da Câmara e é TikToker também. Não. Olá, Diana. Olá. Muito obrigado por teres vindo. Obrigada. Por teres aceitado isso. Primeira pergunta que te faço é Diana ou Diana? Diana. É Diana? É. Ficas chateada com as pessoas que te tratam por Diana? Não. Não? Sabes porquê? Não. Porque as que me chamam de Diana é as que me conhecem desde sempre. Ok. Ok? E que estão habituadas a lidar comigo de outra forma. Uhum. As que me chamam de Diana é aquelas que, pronto, passam e Okay. vão de Urbana. Bem. Isto porque, Diana, porque nasceste em Crescent City, Califórnia. Exato. Com que idade é que vieste para cá? 5. 5 anos. Lembras-te de alguma coisa? De lá? De lá, não é? Uhum. Lembro-me de estar na praia e não saber falar inglês. Ok. Os teus pais são imigrantes? Foram imigrantes? A minha mãe emigrou com 14 anos para os Estados Unidos, com os meus avós maternos, e depois numa vinda cá à terceira de férias, conheceu o meu pai, e ele foi atrás dela, casaram, e depois eu nasci. Em Crescent City, Califórnia. E isso abriu-te portas, não é? Acho eu que deve ser disso, não sei. Eu ainda não tive crianças, graças a Deus. Não tenhas, Porquê? que são difíceis. São difíceis? Ok, obrigado. Agora já não quero crianças. Já vou mudar os meus planos. Mas eu acho que isto abriu-te portas para... Pronto, tens 2 crianças, não é? A Inca e o Aider. Isso. Que idade é que tem? A Inca tem 16, o Aider tem 10. Bela idade. E o porquê de Inca? Não sei. Não houve história nenhuma? Tipo, Inca, depois com o lá depois, eu encontrei o nome Inca, fui pesquisar, não liguei à designação de Inca, que se calhar devia ter ligado. E como também tinha a ver com Inc, achei giro e foi o nome. E é um excelente nome, eu adoro. Isso, e fica bem. Fica. E já que estamos a falar na Inca, também quando eu falei aqui na tua apresentação que tu eras também TikToker, vamos aqui ver então um dos teus trabalhos. Promissor. Diana, onde você estaria se fizesse tudo aquilo que tem vontade? Preso. O quê? Preso. Não tô entendendo. Presa. Eu estaria presa. Diana, onde você... Muito bom. Quem é que teve a ideia de fazer isso? Foi a Inca. Foi bom. Sabes se tiveram muitas views? Não sei, Não sabes? não faço ideia. Sabes? Devias ter ido atrás. Acho que tinhas aqui um bom plano. O que é que estás a achar disto? Achavas que era isto? Achavas que era mais um barrete? Menos qualidade? Não é? Mas temos aqui uma boa paisagem. Ai, tu adorou. Estás a adorar? Por acaso tu? Ok, então isto... Não sei se sabes, mas isto tem macacadas. Sabes o que é uma macacada? Sei. Pronto. Boa. Vamos então aqui fazer a nossa primeira macacada que se chama... Peixinho. Ok. Sabes como é que é macacada? Peixinho? Não sei, explica Eu lá. vou explicar. Peixinho. Jogavas ao peixinho? De cartas? Muito pouco. Muito pouco. Ok, eras mais de tatuar, não é? Eu sou filha única. Olha, boa, não sabia. Ok, bom. Então tinha que jogar sozinha. Pois. Tens isto, Natan, peixinho. Yeah, exatamente, Ah, mas eu só queria pegar aqui no ponto é que então o irmão mais velho, mas eu também jogava sozinho à mesma, portanto isso não quer dizer muita coisa. Peixinho, temos aqui este pote muito bonito, tiras um papelinho, sai um tema e vamos falar sobre esse tema. Ok. Posso ver? Sim. Força. Não quero que se... Isso parece aqui o sorteio da Champions. Olha, Ok. Motos de Pedro. Ok. Pedro foi o nosso segundo convidado e isto é muito interessante disto. Sei que também gostas bastante de motos. ando muito. Tens andado nestes últimos tempos? Não. Tens o quê? Um Harley Davidson, não é? Sim. Cor-de-rosa? Não, essa não é cor-de-rosa. Não é cor-de-rosa? Mas eu tenho uma cor-de-rosa. Ok. E houve uma história assim um bocado engraçada com o teu marido que... Qual delas? que tu prometeste que ias levar a algum sítio, a moto.
Não. Não? Certeza? Que eu ia levá-lo. Yeah. Não, tu prometeste, ela não anda à moto, certo? Essa cor-de-rosa não está anda. sem andar. Yeah. E tu prometeste a alguém levar a moto para a exposição. Sim. E depois quem aqui ia ter o trabalho de levar a moto? Foi o pessoal da organização. Foi o pessoal da organização. Foi. Pensava que tinhas falado com o Zé Carlos para te levar a moto depois. Não havia forma. Tinha que ser num transporte específico para a moto. Ok. Foram lá buscar. Muito bem. Mas essa não é a Harley, essa é a Yamaha. Quantas motos tens? Desculpa. 2. Tens 2? Sim. Uma Yamaha e uma Harley. Isso. Qual é que gostas mais? Gosto da Harley. Gostas da Harley? Era interessante a gente ter uma foto aí para ver da Harley. E agora. Tens no meu Facebook a minha foto de capa de perfil. Ela? Ok. Que ela é então já Harley. sei qual é. Por acaso não tenho aí. Agora aqui à mão. Mas depois a gente fala aqui com a produção para meter na pós. E eu, por acaso, também gosto muito de motos. Terei licença de moto aos 15 anos. 15 anos, vê lá. Davas-me uma licença de moto à Inca. Eu tentei o ano passado, só que ela foi malandrina quis. Muito bom. Tive uma scooter e depois aos 16 tive uma moto de mudanças. Mas era tipo tudo... A de mudanças era tipo já de cross. Isso tudo. Mas o meu pai também é grande, também tem uma pesada e ele era também do grupo Motar de São Mateus. Do Terceiro Açor Motoclube. Exato. Pronto, e agora sou eu a trazer aqui a próxima equipa neste grupo A da Champions. Buracos Negros. Há montes. Excelente tema. E o pior é que nem sequer sabemos de quem é o tema. Ainda sabem de quem é? Não, e supostamente tipo, temos aqui esses papelinhos, não é? E, por exemplo, aqui Buracos Negros. É da Cota. Ok. E tipo, supostamente devia ter aqui um nome. Porque ela esteve no episódio 0. E pronto, Buracos Negros, tema da Anacota, episódio 0. Excelente tema. Vamos tentar. Pode ser. O que é que vamos desenvolver nisso? Não sei. Eu tenho medo. Buracos negros. O único buraco negro que conheço é o meu estômago. Eu vou tirar outro. Posso produção? Desculpa, Cota. Mas eu não consigo desenvolver isso. E tenta. Vamos aqui. O próximo. Então. Boa. Excelente. Então é Girl Power. Ok. Aqui da Diana. Exato. Diana. Jesus. Então, pode ser Diana, não faz? Não. Eu já me habituei. Diana é os plebes. Diana. Girl Power, fala-me mais aí, porque essa cena de Girl Power, tens uma tatuagem aí também de Girl Power, não é? Um coração. Exato. A dizer Girl Power. E muitos dos teus desenhos também dizem Girl Power. Explica-me um bocado essa motivação por trás do Girl Power. É porque eu acho que a gente, mulheres, somos capazes de tudo. E é preciso ser relembrado diariamente que é isso mesmo. Que muitas vezes a gente sente, ou muitas de nós sentimos que não conseguimos, ou que tem outras que nos passam a perna. E enquanto a gente não perceber que juntas é que a gente vai conseguir, nada feito. E eu acho que o mundo tem que perceber que as mulheres são muito fortes e que somos capazes de tudo, tal e qual como os homens. É uma igualdade. Nós não nascemos para ser homens, nem muitas de nós. Não é isso que a gente quer. A gente não quer ser um homem, a gente não quer ser fortes como os homens. A gente quer ser capazes de fazer aquilo que as mulheres são capazes de, sem ter o preconceito ou sem se sentirem inferiores só porque não somos por fora um género masculino. É só isso. Qual é que achas para ti, neste momento, a maior desigualdade que existe entre os sexos? Provavelmente é essa falta de percepção de que nós somos capazes daquilo que a gente quer. É só. E a igualdade tem que haver a nível salarial e a nível de oportunidades também, principalmente de oportunidades. Não duvidarem, porque é uma mulher que não vai conseguir ser boa ou não, que a gente também falha, não é? Claro. Mas é essa capacidade que temos que demonstrar desde logo aos nossos filhos ou aos nossos familiares ou a quem nos rodeia do sexo masculino ou do género masculino,
que, por ser mulher, não quer dizer que não se vá ter a oportunidade de. Se nós falharmos, aí é outra questão. Isso já é uma linha de ser mulher. Agora, se tirar-nos logo a oportunidade de, é que não. E tu, de certa forma, tentas passar um bocado essa tua motivação, pensamentos. Eu acho que isso faz caráter. mesmo parte da pessoa que eu sou. Tentas passar para a Inca, por Tenho exemplo? de passar para a Inca. E para as amigas da Inca. E para quem às Boa. vezes contacta comigo, seja lá só um olá na rua. Ou, Isso é muito fixe. de certa forma é dizer que vale a pena e que estamos aqui e que devemos apoiar umas às outras. Boa. Pá, excelente tema. Sim, senhor, adorei. Voltando um bocado aqui à tua carreira. Em 98 disseste algures que tiveste o primeiro contacto com o mundo das tatuagens. Qual foi esse primeiro contacto? Foi ter conhecido os Agartos. Ter conhecido os Carlos, temos aqui uma foto de vocês dois. O melhor casal da Ilha Terceira. Oh, Olhem para isso. E estava aqui a fazer pesquisa e vi isto. E eu, pá, muito bom. Não me deram nada, estão iguais. ai, obrigado. Estão iguais. Isto, não te lembras em que ano é que isto foi? Que idade tinhas mais ou menos? Devia ter 16, 17 anos. 16, 17 anos. Sim, isso foi 1 ano e meio depois da gente se conhecer. Uau, ok. Sim. Em 2003 vocês casaram-se, não foi? Exato. Lembras-te do pedido de casamento? Como é que foi? Não houve. A gente namorou o portão. A sério? É. Ui, que desafios é que tinham em namorar o portão? Tinha a minha avó em frente. Grande desafio. Ok, mas ela, fazendo aqui um paralelismo, não é? Ou seja, vocês não podiam ser vistos, podiam estar na rua juntos? Tipo, imagina, bora tomar um café juntos. Isso não. Ok. Era às escondidas. A gente ia tomar café, mas tipo... Yeah. Sim. E era janela. Ok. Não era janela. Não era portão. portão. Ui, ok. Diferenças. Não, há muitas, não é? Não é janela no teu portão, ok. Mas, por exemplo, no portão é uma coisa mais... Eu estava mais perto. Ok. Sim. E depois a gente falava ao telefone. Ok. Não havia telemóveis. Sim, ok. Isso parece que já foi na pré-história, não é? Um bocado assim. Uau, ok. Então, e como é que se desenvolveu? Tipo, onde é que se conheceram, primeiro que tudo? Ok, somos da mesma vila. Somos da Vila das Lajes. Das Lajes, ok. Ele é mais velho do que eu, quase 10 anos. Ok. Pronto, só aí já havia aí não era tabu, mas Claro. havia uma diferença de idade que se notava mais do que se calhar se nota agora. Pronto, eu tinha 15 anos, ele tinha 23. Ok. Uau. E então, só o facto de ele ser mais velho do que eu, já houve aqui alguns atritos. Não foi fácil. Ele não Claro. andava na escola e mais eu. Pois, 23. Pronto. Se calhar já trabalhava. Ele já tinha ido à tropa. Ok. Ele já trabalhava. E então, o que é que acontece? A gente conheceu-se, ele já me tinha visto quando eu era criança. Pronto, Ok. Porque somos da mesma freguesia, que agora é vila. E então, pronto, eu conhecia o Zé Carlos, ele conhecia-me a mim de vista, não é? E depois, nas festas de verão, no verão de 98, que foi um verão para mim espetacular, eu acho que foi dos melhores verões da minha vida, eu conheci o Zé Carlos numa festa. Ele chamou-me a atenção. Era tipo bad boy. Ui. Do 90210, o Dylan 90210. Fazia-me lembrar aquele lado. Ok. E eu, pronto, a rapariga de 15 anos, não é? Eu fiquei de olho. Ui. Pronto, até que Ok. depois a gente conheceu-se, começamos a falar, andei ali uns dias a perceber mais alguma coisa da vida dele, não é? Isto não havia Facebook nem nada, isto era no terreno, ok? Isto era mesmo real. Por acaso, eu era escoteira, calhou a fazer uma entrevista no local de trabalho dele, eu a que fui fazer a entrevista, Ok. pronto, e começamos depois Qual a foi conversar. qual era o local de trabalho? Onde é que Eu era? trabalhava nas lajes numa empresa, era numa moagem. Ok. Uma moagem que ainda existe. Ok. Portanto, ele trabalhava lá, nós fomos tentar perceber como é que era o trabalho lá daquela empresa, e eu é que fiz as perguntas, e depois começamos a conversar. Ele tinha amigos em comum comigo,
E depois, em agosto desse ano, 98, começamos a namorar. Ah, bacana. Uau, isso é grande história. E o namorar era basicamente via verde para poderem falar ao portão, juntos. Tipo, a gente via-se nas festas, à noite, tipo, nas fontinhas, em São Sebastião, nas festas Sim, de sim. freguesia. E depois trocamos número de telefone fixo, Ui. a gente conversava às vezes ao telefone, e depois a escola começou, ele ia-me ver nas horas de almoço, porque ele tinha transporte, ele tinha moto, ele ia-me ver. Bem bad boy. Belos tempos. Às vezes chegamos a ser apanhados pela minha mãe. Tipo, Ui. eles cruzavam-se no caminho, estás a ver? Yeah. E depois aquilo houve uma aceitação, mais para a frente, ali uns meses e tal. Porque o meu pai tinha visto a gente juntos nos biscoitos, numa festa também do Porto. Ok. E o meu pai tinha-me perguntado quem era aquele rapaz. Eu Rapaz. disse, qual é o rapaz? Aquele que evita dar um beijo. Ele tem namorado? Eu, não. Ele anda já a dar beijos para aí, rapazes não são teus namorados? Eu, não. Ok, ele é meu namorado. E foi assim. E depois houve aquele processo dos meus pais verem que, pronto, Que era sério. que era se calhar uma cena mais séria. E ele começou a parar ao meu portão quando ia para casa do trabalho. Ah, que fofo. Ok? E depois ao domingo, ele tinha carro, tinha moto, o meu pai não me deixava andar de moto. Ok. E então ele, para falar comigo, em vez do meu pai ir levar-me a um sítio e me pescar, ele parava ao portão, ficava ali nos degraus da nossa casa, a conversar comigo durante a tarde de verão. Uau. Pronto, aos domingos. Fixe, Eu man. acho que isso na altura era, se calhar, eu achava que era assim, antigo, não é? E que isso já não acontece. Mas eu acho giro até. É bué querido. Isso é bué Ele fofo. tinha paciência de estar ali sentado, tipo, a falar. Era amor. comigo. Se calhar já era, não? Eu acho que sim. Já tinha dor. E em 2003, então, casaram-se. Casamos. Não é? E quando tu conheceste, epá, eu tenho esta idade, mas não confio muito. Mas quando vocês se conheceram, ele já tatuavam? Sim, ele tinha começado no ano anterior a tatuar. Tinha começado no ano anterior a tatuar? Ou já tinha alguma tatuagem? Ele já, foi assim que ele começou. Ah, ou fez... Fizeram nele, só que ele é perfeccionista, não ficou bom. Ele fez uma máquina Muito e bom. arranjou. Ele fez uma máquina. Ficou tanto bom que os outros todos já queriam que ele a que tatuasse e ele começou, foi dessa forma. Ou seja, começaram-se em 98, casaram-se em 2003. Quanto tempo é que demorou até teres a primeira tatuagem? Não demorou quase tempo nenhum. A sério? Então, a gente começou em 98, talvez em 99 e meio, e fiz uma tatuagem. Ele fez-me uma tatuagem. A sério? Sim. Uau! E qual foi? Foi uma que tem no lower back, Uma... uma tribal. Uau! Mesmo aí dos 90s. É isso mesmo. Yeah. E depois, logo em 2004, vocês abriram Poison Tattoo and Body Piercing, não é? Exato. Ou seja, outra vez, 98, conheceram-se, 2003 casaram-se, 2004 abriram a shop. Tu é que fazes os piercings, não é? Sim. Neste espaço de tempo, onde é que tu teste a tua formação? Ok, então a gente começou em 98, ele já tatuava, ok? Quando ele me conhece, eu tinha entrado para o 10º ano como aluna de artes. Ok. Mas quando eu fiz a minha inscrição no agrupamento de artes na Escola Vitorino Messi, eu não conhecia os Carlos. Eu gostava de artes, sempre gostei, sempre tive a vontade de aprender a desenhar e pronto, e No qual és muito boa. escrita, pronto, tinha ali uma parte se calhar mais para as artes. E inscrevi-me em artes e nesse verão é que eu conheci. Ok. Claro que depois de saber que ele tatuava, começamos a explorar mais essa área juntos. Tinha computador, ele não tinha, então começamos a fazer algumas pesquisas, fizemos a primeira encomenda online juntos, ou seja, o material que ele começou a ter mais profissional foi a partir de 98, 99. Ok. Depois ele fez uma tal tatuagem e eu comecei a pesquisar sobre body piercing e comecei a fazer piercings na altura na casa dos pais dele, que era onde ele tatuava também. Ah, que fixe. Isto não havia estúdio nenhum cá sequer. Ou seja, tu já fazias Eu piercings? comecei a fazer piercings aos 16, mais ou menos pela altura que ele também fez a tatuagem. Lembras-te do teu primeiro piercing? Em alguém? Sim. Por acaso não me lembro, mas lembro do primeiro na língua. Primeiro na língua? Porque é que te marcou o primeiro na língua? Porque
porque sei a língua, não é? Claro. E porque estava mesmo com pressão, não é? Aquela língua... Claro. Como uma infecção na língua, não é? A língua normalmente é fácil de cicatrizar, mais do que outras partes do corpo. Mas é pelo facto de ser a língua, não sei. Yeah. E agora... Era o Bruno de Portos Douro. Ok. Não conheço. Mas deve ser bom rapaz. Depois fui fazer formação a Madrid. A Madrid, depois eu tinha essa informação aqui. Ou seja, mas tu antes de fazer a formação já fazias piercing? Sim. O que é que a formação te deu? Mais conhecimento. Mais conhecimento E ter a certeza que o que andava a fazer já há tempos era correto também. Okay. Sim, foi muito interessante. Nós praticávamos em Madrid, era em sem-abrigos. Sim. Mas era tipo de graça? Sim, essas pessoas. Eles é que facultavam os modelos ou as pessoas para... que engraçado. Foi muito giro. Uau, excelente. Sem abrigos, mano, vê lá. Qual foi o piercing assim mais barato que fizeste um deles? Na altura foi um travessão aqui nesta zona. Yikes. E já fiz cá também. A Rita Von P tenho. Sim. E qual foi assim o piercing? Primeiro, há um piercing que estive a ver, não é? Que, por favor, explica-me como é que aquilo funciona. Que é tipo um diamante de uma senhora, tipo, só aqui. Sim. Como é que aquilo se segura? Aquilo é implantado. Aquilo tem uma peça por baixo da pele, que é colocada lá. E depois a joia é o que fica na parte superficial, aquele brilhante. Mas tem lá uma pecinha lá dentro. E isso dá para mudar? A pecinha dá, porque elas enroscam. E se fartar e quiser tirar, aquilo tem que ser tipo mini cirurgia ou coisa assim? Tem que fazer um cortezinho com um bisturi. Ai. Uou, já estou aqui a tremer. Queres um? Não. Ok. Minha mãe mata. Por acaso tive um alargador. Ok. Tive um alargador. Vocês, a Diana também, se chegar lá e quiser largar as duas orelhas, fazem isso também? Sim, mas isso é com um processo bastante lento até se conseguir algum diâmetro, sim. Okay. Se não rasga em vez de alargar. O objetivo é largar okay. E não rasgar. Mas como é que funciona esse processo? Tipo, vais aumentando... Vais aumentando o diâmetro daquele círculo. Sim. Ficando sem nada lá dentro. Ok. Qual é a pior zona para se fazer um piercing? Depende da pessoa. Não há pior zonas. Não há pior zona? Não. Epá, e desculpe ter que fazer essa pergunta. Já fizeste alguns de Nutella? Não. Eu ia dizer a pior zona. Deixa-te lavadinho, não? Sim. A gente por acaso é interessante. Às vezes questionam-me e querem piercings genitais. Isso foi uma questão que a gente sempre ponderou na loja. Ok. E sempre foi uma resposta de não, por vários fatores. Okay. E um deles é mesmo por causa da higienização que é necessária. Okay. E aquilo provavelmente só seria mais um problema. E o que eu menos gosto são problemas. E então é a maneira que eu encontro de me desviar de alguns problemas, é logo dizer que não e está feito. E está andando. E está resolvido. Pronto, agora eu aqui tenho um pequeno gap na tua vida, que é entre 2004 e 2018. Sim. O que é que se passou aí? Fiquei a ser candeeiro, praticamente. Ficaste a ser candeeiro? Como assim? Olha, eu ia trabalhar para a base. Ok. Que eu era escriturária de uma empresa de construção civil. Ok. Quando saía, ia a correr para o estúdio, atender clientes ao balcão e fazia piercings. E depois fui mãe. E as nossas cenas vão ficando para trás. Vão ficando com que a idade? aguardar. A Inca é mais velha, não é? Em que ano é que tiveste Inca? Em que ano? Ela nasceu em 2006. 2006. Okay. Tinha 23 anos. 23 anos. E trabalhava na base e tinha o estúdio. E o meu papel fundamental na loja, no estúdio, era fazer piercings e atender pessoas ao balcão. Porque o balcão do estúdio é a torre de controle. E se aquilo tem que ser mesmo uma torre. É verdade, aquilo é muito intenso. Isso é porque, pronto, já fiz lá praticamente todas as minhas tatuagens, não é? Só não fiz duas, o resto foi tudo com artistas do Poison. E o que eu acho piada é que às vezes eu estou a tatuar e aí estás a descer as escadas, ou tu, Andreia, a descer e a subir as escadas a perguntar, é literalmente perfeito, é a torre de controle, não falha nada, exatamente. E então, olha, tinha que para a gente pagar as nossas dívidas, as nossas coisas que a gente foi adquirindo ao longo da nossa vida de casados, alguém tinha que estar ao balcão e
eu era a pequena de balcão e fui assim durante muito tempo e gosto muito de balcão. Eu adoro fazer balcão. Sério? Sim. Boa. Aí esgadeio-me todas as vezes, mas eu gosto muito. Há pessoas que me tiram de sério. Mas pronto. E agora é full time, certo? O estúdio para mim? Sim. Sim. A partir do momento que enganar-se, tivemos que tomar uma decisão. Ok. Ou teríamos alguém a trabalhar lá, ou então seria eu a pessoa a fazer parte da equipe durante o tempo todo com o Zé Carlos. Ponderamos isso porque trabalhar com esposa e marido, às vezes, para certos casais, não resulta. No nosso caso, resulta muito bem porque a gente adora estar juntos e nunca nos fartamos um do outro. Eu estou a falar por ele, eu espero bem que ele esteja agora a dizer que sim. É verdade, meu amor. Não sei. Depois eu vou fazer essa pergunta. Eu tenho aqui. A gente pode mostrar aqui uma fotografia da equipa Poison. Aqui da esquerda para a direita. Não, vamos começar da direita para a esquerda. É a Andreia. A Andreia, a nossa recepcionista. Exato. Há quase 6 anos, se não estou em erro. Em que ela. Qual foi a. Ou seja, fazias balcão? Fazia certo? balcão e piercings. Depois apareceu lá um senhor, que é o Bruno, a vender seguros. E ele disse-me uma coisa muito importante, e ele sabe disso, que já tivemos a oportunidade de conversar. Ele disse que eu era mais fácil de substituir. Ui. E é verdade. Porque se eu ficasse doente ou não tivesse um seguro, que me acontecesse qualquer coisa, eu podia ir para casa, que o estúdio continuava, certo? Se o Zé Carlos já ficasse doente ou fosse para casa, o income era muito difícil da gente continuar a pagar as nossas coisas e não falhar nos nossos pagamentos. E isso foi tipo, é verdade, se o meu marido me falha, não é? Se deixa de vir trabalhar, ou se deixa por alguma razão a doença ou, uma coisa, ou um acidente, sei lá, o que poderia acontecer, eu ia ficar em maus lençóis, porque tinha que arranjar forma de rentabilizar, não é? E pagar as nossas coisas e criar os nossos filhos da mesma maneira. E aquilo chamou-me a atenção e aquilo foi um despertar, tipo, tu está na hora de começar, tu sempre quiseste. Sabes que eu sempre tive muito medo de avançar. Porquê? Porque o Zé Carlos, ao longo desses anos todos, ele foi criando uma reputação muito elevada e ele é um tatuador incrível. E é difícil de haver um tatuador como ele, tão versátil, e o diabo do homem é bom em tudo o que faz. E pronto, e eu colocando-me dentro do nosso estúdio a tatuar, eu tenho que saber o que é que estou a fazer, não é? Isto não é uma brincadeira como muita gente pensa e anda a fazer da arte de tatuar uma brincadeira. Não é brincadeira nenhuma, ou então eles não têm consciência do que é que fazem, então se literalmente, para as linhas que colocam na pele às pessoas. Claro. E então, eu, para não degradar o nome do estúdio, que tinha sido muito difícil de criar, e foi com muito trabalho, sempre tive muita cautela. E então, mas isso, o Bruno apareceu lá e tal, e olha, eu disse, ok, ele tem razão, se fico sem marido, ou se ele me mandar a fava, eu estou tramada. Pronto. Claro. E então foi a partir daí que eu disse, não, eu vou começar a tatuar, efetivamente, mas isso ainda levou uns meses até acontecer, até que aconteceu uma sexta-feira 13, e a loja estava cheia de pessoas, tinha pessoas em fila das 7h30 da manhã, à espera, até à igreja, praticamente, na nossa rua, à espera de nós abrirmos. Tivemos que dar senhas, só saímos lá às 4h30 da manhã. Sempre a tatuar. Sempre a tatuar. E às 4 e tal da tarde, estávamos na senha 20 e tal. E tinha pessoas pessoas dormiram no carro à espera de serem tatuadas. Credo. E ele subiu os degraus do estúdio e disse assim, quem é que quer ser tatuado por mim? E depois de dizer isso, eu arrependi-me. Disse, vai-se fazer um silêncio, vou passar a maior vergonha da minha vida. Só que houve mais gente doida do que eu e disseram, pode ser, não sei o quê. Que fixe. E aí eu comecei a tatuá-los, tipo, nesse dia. E a partir desse dia, depois comecei mesmo. Em agosto tinha visto uma situação que eu tinha tatuado a palavra Poison no Alex e no Zé Carlos e no nosso inquilino. Temos aqui também... Eles não acreditavam, não acreditavam que eu ia tatuar. Temos aqui, por acaso, uma memória de uma rede social, não? Exatamente, temos aqui, pronto, isso já não é há 3 anos, não é? Mas acho que foi isto, não foi? Sim, estão ali os 3 que eu tatuei naquele dia, que aquilo foi em agosto,
E depois, mais para a frente, nessa sexta-feira 13, acho que foi em outubro, se não estou em erro, foi Foi o verão da tua carreira, basicamente. Foi quando eu assumi mesmo que ia Yeah. ser tatuadora. E agora, vamos pegar nisso e vamos aqui ver alguns dos teus trabalhos. Exatamente. Pronto, temos aqui o primeiro trabalho de anime. Gostei bastante desse trabalho. Lembras-te a quem que fizeste isto? Não me lembro do rapaz. Mas ele era Montes de Alto. Lembro-me disso. Ok. Next, para mim, Olha, o essa- Stitch mais fofo de sempre. Obrigada. Essa foi feita a semana passada. Pois foi. Super recente. Esquece. Incrível, Diana. Gostas? Adoro. Eu fazia este Stitch. Esse Stitch foi Na alguma boa. coisa. Está mesmo incrível. Sabes que há pessoas que vão lá ao estúdio e tentam regatar preços ou falarem mal dos nossos outros colegas, já que não sabem que a gente se Sim. junta às vezes Ok. e que temos boa relação com eles e tentam infernizar a vida à gente falando mal deles, que é detesto, ou falam mal da gente a eles. Mas a gente sabe disso tudo em back office. Claro. E há clientes que vão lá tão inocentemente e que querem mesmo é uma tatuagem e só beneficiam com isso. E esta cliente, que é a Sara, Ok. eu não sei muito mais dela, sei que ela se chama Sara e ela começou-se a tatuar comigo há coisa de 2, 3 meses. Primeira tatuagem que ela fez. E ela outro dia foi lá e queria um Stitch. E ela queria um Stitch muito simples, muito pequenino, não sei o quê. E até quando vão lá sem a maldade de conseguir mais que aquilo que é suposto, Yeah. eles levam mais. Concordo. E foi isso. Eu disse a ela, olha, quero experimentar uma coisa diferente. Porque sigo um tatuador, que eu não sei se é homem ou se é mulher, por acaso. Ok. Mas que eu admiro imenso o trabalho, da forma como é feito. E eu disse a ela, olha, eu vou fazer um Stitch de outra forma. Pode ser, que é com a cor que tu queres. E ela disse que sim, e foi isso Incrível. que saiu. Ela só beneficiou mais em confiar e não ter atrevimento nenhum. Pronto, é isso. Eu acho que isso é uma das coisas que eu procuro mais e é por isso que eu adoro o estúdio e todos os tatuadores do estúdio Poison Tattoo and Piercings. É a relação que eu sinto com vocês, da maneira como isso é tratado. Ok. Havia aquela altura que todas as semanas eu estava aí lá, já era quase de casa e, pá, e sempre bom ambiente. Eu também, pequenos pormenores do tipo, e estava a ser tatuado e tu ias lá ver como é que estava a ficar a tatuagem e isso tudo. São pequenas coisas que uma pessoa sente-se confortável, pá, e depois eu sinto muito mais na liberdade. Olha, e quero isto, está nas vossas mãos. Ok. E vai, e eu adoro. E quando isso acontece, nós, pelo menos no Poison Tattoo, tentamos ainda dar mais ao cliente, porque o cliente está confiando na gente, não é? E a nossa forma de querer fazer mais pelo aquele cliente é mais do que quando a gente sente que estão aí a tentar de alguma forma. Yeah. Vamos aqui continuar nas tuas tatuagens. Temos aqui este belo envelope a dizer Isso. Eu adoro a palavra Por acaso também curto. Eu adoro mesmo. Esse cliente não queria que eu escrevesse aquilo. Pois era. Esse cliente era bem. Não era muito, mas Não, mas isso foi grande tatuagem. E o que eu gosto mais, Diana, e é uma palavra de conforto para ti, que não és muito segura do teu trabalho, já me confidenciaste, não é? Ninguém consegue descobrir, ninguém entende que isto é feito por uma pessoa diferente. como assim? Ou seja, a maior parte das minhas tatuagens é Zé Carlos e Alex, não é? Fizeste este envelope e as pessoas olham para o envelope e olham para as outras tatuagens e não conseguem perceber que é... Isso é porque são não pessoas percebem diferentes. nada de tatuagem. Por acaso, um deles era bastante tatuado. Era. Estou a sério. Era meu amigo então. Mas eu Não, está adoro. bem feitinha. Está incrível. Está Está muito incrível. fixe. Está muito fixe. O braço é que podia ser mais bonito, mas pronto, não se pode ter tudo. E vamos já ao próximo, que eu acho que é Ok. a tua preferida. Lembras-te quem é que fez isto? Lembro-me, foi num ano pequeno. Claro. Hoje são dois, não são? São espetaculares. São espetaculares. São. Vocês tatuam muitos americanos lá no estúdio? Podia ser todos os dias. Ok. Não, mas se calhar agora com a redução da base ou coisa assim, Sim. podia vir menos, algo assim. Sim. Ok. Mas os americanos faz com que se consiga... Eu acho que o Zé Carlos é o tatuador que é hoje. Além de ser um homem super inteligente.
Foi pelo facto de que ele tatuou muitos americanos. E eles exigiam coisas que a gente nem sequer pensava que alguém quisesse tatuar. E estilos diferentes, e isso fez com que o nosso estúdio e o Zacas seja o tatuador que é hoje, devido à versatilidade que eles pedem. E agora a gente, para encerrar aqui o capítulo da tua vida das tatuagens, vai ser difícil, vamos à nossa segunda macacada, que é... Não és mulher, não és nada. Ai, que giro, gosto do tema. Ok, então, esta macacada a gente desafia as pessoas a coisas, não é? E nesta macacada o que vamos fazer é, vou-te dar uma pessoa, eu vou-te dar 3 opções de tatuagens e tu vais ter que dizer a tatuagem que daves a essa pessoa. Ok? Vá, podes estrear. Já me estou a rir só de pensar. Pronto, isto é o meu amigo Vítor. Pronto, ali com uma tentativa de ir ao ginásio. Ok. Ele não vai muito ao ginásio, mas tenta. Eu, por acaso, acho que ele agora vai. Bom rapaz, bem namorado. Ele é da Vila Nova também, acho eu. Espero não estar a dizer baboseira. Tem uma moto, gosta de jogos e trabalha no museu de Angra. Ele é informático lá. Ok. Se tiveres alguma pergunta, depois posso dar o contacto dele. Mas vá, vamos aí ver as opções. Podemos fazer uma almofada. Ok. Podemos fazer uma tribal nas costas todas. Ele tinha aqui muito poderoso para ter tribal. E temos aqui a última opção que é... No regrets. Que eu acho que está mal escrito. Regretes, não regretes. Então, neste caso, era a fada. A fada? Sim. Ui, porquê a fada? Que precisa de uma fada madrinha na sua vida. Muito bom. E onde é que metias a fada? Onde é que eu metia? Debaixo do broche. Sim. Tipo, aqui assim, no foco-off? Não, podia ser aqui assim, debaixo, mesmo assim, junto à axila. Falo doer bastante. Ei, Jesus! Já fizeste alguma tatuagem na axila? Na axila mesmo, na axila não. Não. Mas acho muito giro. A sério? Eu já vi uma que era uma pernas abertas. Sei. Tipo assim. Tinhas que ver, é essa. Pronto, então dávamos aqui uma fadinha ao Vítor. Sim. Eu aceito. Se bem que ver aquele corpo de flamingo com uma tribal, eu acho que era muito bom. Não, tem estofo para isso. Ainda não. Essa foto é antiga, é? Não, mais ou menos. Precisa conhecer o Moreira. Vamos já à próxima pessoa. Ok. O André Ventura. Okay. Sim, quais eram? Acho que a gente não é preciso explicar quem é, não é? Esse não. Pronto, vamos ver as opções. Um símbolo de infinito. Ok. Uma trap stamp. Desculpa, eu acho isto genial. Só de imaginar o André Ventura com uma tramp step, mas tipo, é esta, não é outra, é esta. Era demais. Aqueles são os olhos ali, consegues ver? Na tramp step. Eu acho que aquilo é tipo tribal, um bocado assim, puxar tribal, não? É, mas tem olhos, parece que está de óculos, estás a ver? É. Uau. Ué, pá, pronto. E um robalo. Não, eu fazia o infinito, que ele é infinitamente... Muito bom, muito bom. Mas um robalo. Epá, não sei. Está bem feito o robalo. Porque a gente está bem feito demais para... olha para este robalo. Está fresco. Foi acabado de apanhar. Desculpa. Só se pegasse no rabo do robalo e desse depois pau. Isso era espetacular. Muito bom. Ok, vamos à próxima então. Quem é que temos aqui? Já não me lembro. Estou a brincar. Graça Freitas. Quem é essa tia? Público, ajuda. É a secretária-geral da Saúde. Ok. É? Aquela senhora que falava muito do Covid. Exatamente. O Covid nunca vai chegar cá. Mentira. Enganou-nos a todos. Vamos ver as opções. A cara de Justin Bieber. Ok. Bem feito. Arame farpado. Ok.
Nunca aveira. Não fazia nenhuma dessas. Dava uma sugestão, um repolho. Um repolho. Um repolho da Bordal Pinheiro. Ganhaste. Parece-me bem. Ficava mesmo fixe, não? Parece-me bem. Mas sabes porquê? Porque uma vez eu vi uma entrevista dela, lá a dizer toda pesado, que quando era nova e andava lá numa aldeia a dar consultas, que as pessoas agradeciam muito a ela com hortaliças, ok, não sabia. ovos e cenas assim. Então, um repolho. Acho que era fixe. Eu, nem é que fazias o repolho. Onde ela quisesse. Ui! Ela escolhia. Imagina numa nádega. Não, não é nada, não. Não? Se calhar não. Ok. No bracinho, para ela poder ver, lembrar-se do tempo em que ela era amada por todos. Parece-me bem. Ok, vamos Ok. aqui Mais. à próxima pessoa e última. Ok. Ok. A Diane Gomes. Aí lá. Ok. E temos aqui uma Valkyria. Aham. Muito bem feita. Temos uma Pokébola. Ok. Ok. E também temos aqui uma espécie de um ovo estrelado. Assim fora de prazo. Qual é que eu escolhia para mim? Ah, claro. A flor. A flor. Pois aquilo é uma flor, realmente. O que é que disseste que era? Um ovo estrelado. Não. Eu escolhi a flor. Ok. Parece-me bem. Porquê que não escolhias as outras? Olha, Pokémon, não é? Yeah, Pokémon, eu não percebo nada. Ok. daquilo. Fair enough. Nunca fair vi enough. nada daquilo. Ok. E a Valkyria, eu já tenho aqui uma guerreira tatuada, portanto escolhi a flor. Ok. E parece-me bem. Fazias aonde também? No cotovelo? Assim. Mas já tenho um ocupado e o outro já tem um projeto. Mas gosto da flor. Pois já. A melhor coisa se tu estás casado com um tatuador é o poder de tatuar de graça. Às vezes. Não, Às vezes não é bom. Como é que é? não mas isso é por acaso. Eu tenho que pôr uma homenagem ainda, sabias? A sério? É. Tu tens que mesmo marcar na agenda Sim, dele. sim, tipo, senão nunca tenho tempo para mim. E olha, esta semana era para ter feito uma e acabei por não fazer. a sério? Sim, os miúdos deram-me cabo na hora do almoço e disse: esquece. Cortou a vibe. Yeah. Ele não me tatuou. Qual é a pior parte para ti de fazer de fazer em ti de receberes uma tatuagem, basicamente? Ser tatuada? É de decidir o desenho. A sério? Sim. Para mim a pior parte é decorar. Eu odeio decorar tatuagens. Ah, sim, a parte da cicatrização. Yeah. Ok. E é mesmo chato. para Eu é mim. mesmo escolhi o desenho. És muito indecisa? Não, só é muitos. Como eu tenho hipótese de ter muitos para escolher. Claro. Parece que tem uma lista. Tem uma lista Sério? e vou lá à minha checklist e à medida Boa. que vou fazendo vou tirando Qual é a a lista. próxima que estás a pensar fazer? Olha, a próxima será uma gerra com flores Boa. na parte, no gêmeo, na perna. Ui. Sim. Muito bem. E, epá, eu juro que é para encerrar aqui o assunto das tatuagens. Que é, como é que é ser mãe tatuada? Ou seja, tens bastantes tatuagens, não é? Eles deviam ter mais respeito, mas nem sequer assim se aquela gente satina, sério? tipo, "Ai, a minha mãe é tatuada, intimidados." Não. Não? Passa ao lado. Eles já nem veem o corpo tatuado. Ok, mas achas que és olhada de certa forma de lado? Os professores, Professores, não, mães, mais ou menos. mais ou menos? Sim, isso depende do conceito, não? Ok. Depende da abordagem que eu tenho com o professor Uhum. ou com as outras mães. Mas é assim, as mães dos outros meninos já me conhecem. Ok, claro. Então, e eu não apareci de repente toda tatuada, isto foi acontecendo. Foi então acontecendo. foram-se habituando. Ok. Acho que é isso na questão é o problema deles. Tipo, Óbvio. não quero saber. Ok. Pronto. Com muita pena minha, vamos seguir em frente. Ok. Pronto. Depois, ou seja, os dados que eu tenho em 2018 começaste a tatuar Sim. e também, e esse dado ainda tenho a certeza, foi quando abriu também. Desculpa. Eu não sei, eu acho que não foi em 2018. Eu não me lembro do ano, acho que foi um bocadinho antes. Pronto, e também, Eu não tenho certeza. e também não tenho bem a certeza. O que tenho lá é Não, foi numa antes, numa entrevista tua, dizia já há 2 anos atrás ou coisa assim, e fiz mais ou menos os cálculos. Ok. Portanto, vamos assumir que é 2018. Vamos assumir. Ok. E eu acho que foi também em 2018 que eu acho que isto também aqui foi um grande passo de sucesso, não é? Que eu considero-te, quem me dera ter metade do sucesso que tu tens tudo na tua vida, que é, vocês abriram também o Poison Barbershop Exato. em 2018. Não me lembro, mas acho que foi. Eu acho que foi, eu acho que vocês têm lá Since 2018. Não sei.
Não, acho eu que- sou muito má com números e... Ok, Péssima com nomes e datas, pronto. ok, mas vamos assumir que é 2018. Como é que chegou este passo de querer abrir uma barbearia? Porque nós precisávamos de um espaço para eu tatuar. Ok, então o foco aqui era arranjar um espaço para tu tatuares. Exato, eu queria ter um mega bonito. Ok. Porque o Zé Carlos não despendia da sua praça de alegria. Daquele espaço todo para ele. Tínhamos que arranjar ali forma de dividir. Claro. E depois é assim, eu também acho que dávamos mais privacidade aos nossos clientes se cada um tivesse o seu gabinete. E depois eu também ia querer decorar o meu gabinete à minha maneira e ele não me ia deixar ou não ia gostar de colocar lá os cor-de-rosas todos. Temos os aqui tons aqui que eu uma queria. foto Não do é? teu gabinete. Ele tentou-me convencer a não fazer um gabinete muito feminino, não conseguiu-me convencer. Ou seja, eu queria mesmo ter o meu lugarinho, tipo... Tá, aqui. Este gabinete é demais. Pronto. Eu adoro. E então tinha que arranjar maneira de fazer com que o estúdio continuasse com as mesmas condições para os nossos clientes, mas também que nós, enquanto tatuadores, nos sentíssemos bem. Ok. E também está 24 horas, mesmo sentado ao lado dele. Ok, a gente precisa trabalhar, Claro. a gente já trabalha no mesmo espaço, mas não precisamos estar mesmo ao lado um Ali do de outro. cara para Não cá. foi isso que fez a gente abrir o gabinete na loja ao lado. Mas também foi, tipo, ele fala com os seus clientes, eu falo com os meus, ele fala de uma forma diferente da minha, eles abordam outros assuntos com ele do que abordam comigo. Claro. Portanto, então abrimos a loja ao lado, porque já estava daquela forma, aquilo já tinha sido gabinete de estética anteriormente. Ok. Ou seja, estava tudo facilitado. E pensamos seriamente em não abrir nada no andar de cima. Ficar só tipo para a gente poder ter, sei lá, uma mesa para almoçar ou coisa assim. Só Ok. que assim rentabilizamos o espaço, abrimos uma loja nova na Praia da Vitória, que o Sr. Tibério foi muito, muito malzinho e não nos cumprimentou na feira. Não disse uma palavra assim de agrado. Pronto. Mas à parte disso, tivemos a coragem de abrir uma loja nova na Praia da Vitória naquela altura de grande crise e abrimos uma barbearia e pronto, que tem estado a funcionar bem. Boa. Queria que funcionasse melhor, mas funciona bem. Ok. Ainda vou perguntar o que é que querias que funcionasse Não. melhor. Não. Ok, e agora passando aqui um... Isso era mais um episódio. Pronto, e agora pega aqui, que é... Pronto, tens ali atrás uma... Gostas muito do estilo pin-up, não é? Tipo, tens ali atrás aquela senhora ali com lenço. Sim. Pronto, mete ali agora naquela pastinha. Productions. Pronto, aqui dá para ver claramente que és casada, não é? Estás a meter o homem a trabalhar. Exato. A meter o papel de pin-up. Próximo, depois com o papel que restou, fizeste uma saia. Aham. Gostei também. E depois... Ainda fiz um vestido e um... Exatamente. Sim. Tu passaste uma fase de pin-up, não é? Pelo que eu estive a ver, tu metias muito lenço. Mas nas fotos de Facebook, não é? Eu gostei muito disso. Mas eu acho que há com um exagero, não é? Até praxas a recepcionista aí de pin-up para o trabalho, não é? Olha que lindinha, que lindinha. Ambiental dessa maneira todos os dias. Vou-me matar. Mas, yeah. Ok, e seguindo aqui, pronto. 2000... Deste uma ideia, ela devia de ir de farda. Era muito... Não era? Bem fixe. Eu vou perguntar a ela. Eu concordo. E Eu os concordo rapazes sempre com o também, em vez de convidado. usarem aquela bandana na cabeça assim. Ao pescoço. Parece-me bem. Concordo sempre com o convidado. Pronto, e depois de 2020 foi um ano de grandes acontecimentos. Foi a pandemia. Foi a pandemia. Em agosto subiram ao pico Subimos ao pico. e tatuaram lá em cima. Sim. Explica-me. Isso aí, não é? Mas o processo disto tudo, não é? É que vocês foram disso tipo para N sítios. Estiveram na RTP Açores, estiveram em vários sítios. Está aqui uma foto de tatuar. Aí está. Se calhar estavas assim numa fase de transição de largar a pin-up, não é? O lance na cabeça. Mas Olha pronto. que a gente não foi vestidas daquela maneira lá para cima. A gente vestiu-se lá em cima. Vestiram-se lá em cima. Claro. Para a fotografia. Com certeza. Muito bom. Foi mesmo a coordenar as cores, tudo. Yeah, eu adoro.
Primeira coisa, chegamos aqui, Diane, qual é a água que tu queres? Cor-de-rosa. Depois olha-se aqui para a fotografia. Temos as luvas são cor-de-rosa, a coisa, a máquina é cor-de-rosa também. É tudo. Mesmo girl power nisto. Mas, desculpa, voltando ao track. A ideia, como é que surgiu de tatuar no topo do pico? Então, a primeira vez que a gente tem, a segunda vez que subi ao pico. Okay. A primeira vez fomos com um grupo de pessoas daqui da terceira e subimos o pico e apanhamos um vendaval, uma coisa terrível, não vimos nada. E na subida para lá acima, o Zé Carlos disse isto era fixe, era a gente tatuar aqui em cima, mas as máquinas não eram como são agora e tinham que ter uma fonte energética e lá em cima não há luz. Pronto, acabou a conversa, ficou muito giro e disse, olha que linda ideia, mas pronto, ficou por aí. Anos mais tarde, no ano da pandemia, 2020, recebemos um telefonema de um senhor que vive em São Jorge, que é de cá, a dizer se o Zé Carlos não queria subir o pico e tatuá-lo lá em cima. Que fixe. E eu achei espetacular. Eu disse, olha, até dá, porque as máquinas agora permitem que a gente faça isso. Mas é assim, se o Zé Carlos vai também quer ir. E é assim, o Zé Carlos ia tatuar e eu não ia. Tipo, ok, eu apoio-te sempre em tudo. E eu disse, se tu fores tatuar, o Belinho, e se calhar também arranjava alguém para tatuar, também era giro. E claro que a minha amiga Fernanda disse logo que sim. E convidamos o nosso staff todo naquela cena de, como é que se chama? Team building? Team building, que eu achei tão giro. Yeah. É muito giro. Yeah. Não é assim tão giro. Fomos todos, depois houve um dos nossos barbeiros que também fez um corte de cabelo lá em cima. Ok. Bacana. Mas isso já tinha sido feito para outro barbeiro. Ok. E fomos todos, teve parte da equipa que conseguiu subir connosco, teve parte da equipa que não conseguiu, não fez a subida completa. Ok. E foi isso, e foi espetacular, e foi épico, e não apareceu nos canais todos de televisão que devia ter aparecido, isso até devia ter dado no CNN. Mas pronto, foi RTP Açores, o que já nos dizem assim, ficas feliz de aparecer na RTP Açores? Claro que fico. Claro. Há vizinhas minhas que não conseguem sair no jornal da igreja. Exatamente. Não, é tipo, sair na RTP Açores já é muito bom. Exato. Pronto, e já saí na SIC também. SIC Notícias. Obrigada. Temos aí uma... Pronto, e foi muito fixe subir o pico e ainda quero subir mais. Está feito. Não, mas se calhar até subo. O achievement está feito, não é preciso voltar lá. Acho que é essa. Pronto, aqui, que é o próximo tópico, aqui é para a gente falar, que é Ultramar na Pele, Sim. que é o livro de Diane Gomes e do Rui Caria. E tiveste uma notícia, não só na SIC Notícias, mas com uma reportagem na Vitec, na Rádio Clube de Angra, Rádio Voz dos Açores, Antena 1, Açores, SIC Notícias, Express, e podia continuar. Ou seja, isto para ti foi mesmo grande cena, não é? Tipo, Foi. Lançar um livro, e já li o livro, e tenho-te mesmo dizer, Diana, está incrível, adorei, Obrigada. e foi muito difícil lê-lo. Tipo, e senti mesmo as palavras que foram lá escritas e o peso daquilo. Não foi... este fim de semana eu estava a ler o livro, não é? Para trazer aqui conteúdo. E estava a ler, e estava a dar-me quase a chorar no aeroporto. Estava a fazer escala em São Miguel para Santa Maria e estava a ler e eu... eu tenho que parar de ler isso, não? E eu vou começar aqui a chorar para a berranho. E o que é que depois vai da minha reputação, não é? Mas foi... Está muito bom. Não precisavas chorar para a tua reputação ficar assim nega. Exato, já está distribuída. Pronto, já falaste imenso do livro e eu quero pegar aqui de uns ângulos diferentes. Quero falar de alguns entrevistados. E agora, a primeira pessoa que eu quero falar aqui é do José Armando Carvalho. Que eu acho incrível que ele viu o seu companheiro lançar-se ao mar e ele diz que ele acha que o companheiro fez isso porque em combate tinha sido atingido nos genitais. E ele disse que o regresso e o reencontro com a família não ia ser a mesma. Ou seja, estamos aqui sobre pressão masculina, não é? Exato. E, ou seja, aquela coisa de como é que é reencontrar-me com a minha família, não é?
torce porque está sem genitais, não é? Não foi este senhor. Sim, foi o que se lançou ao mar, não é? Tipo, bastante... O que é que te lembras aqui na entrevista com ele? Esta foi uma entrevista difícil. Foi? Porque as entrevistas eram sempre de forma que eles contavam o que queriam. Claro. E depois eu ia tentando ali fazer algumas perguntas de uma forma cautelosa, porque isto é um assunto muito sério. E o que me interessava mesmo saber era das tatuagens, ok? Claro que se eles me dissessem que tinham feito isto ou aquilo, era informação e enriquecia mais o meu conhecimento. Claro. Mas a nível de tatuagens era o meu principal propósito. Portanto, às vezes até era difícil de conseguir informação do ato deles estarem a ser tatuados. Este senhor, ele sofreu bastante no ultramar. Ele era atirador, se não estou em erro. Pronto, é os que vão à frente. Yeah. E eram conversas muito curtas. Sério? Ok. Sim, não há cá muita coisa. Havia... Era ambiente pesado, não é? Eu acho que ninguém consegue falar desse assunto, principalmente numa entrevista a rir. Peço desculpa também para explicar às pessoas que não conhecem, que não sei o que é que fazem da sua vida, o que é o livro? O que é o livro, Diana? O livro é... Portanto, o propósito do livro é perpetuar as tatuagens do ultramar, porque eventualmente elas vão desaparecer. E se não houvesse um documento que fizesse isso, que as preservasse para todo sempre, infelizmente as nossas futuras gerações não iam saber que tipo de tatuagem é que era. Então foi esse o meu objetivo principal. E depois ao longo do livro eu vou descodificando e vou fazendo um paralelismo entre as técnicas que eles utilizavam, que eram praticamente nenhumas, mas pronto, como é que eles montavam e faziam as coisas com aquilo que se faz hoje em dia. E também o significado de algumas tatuagens. Uma coisa que eu reparei também, já agora, grandes fotografias. O Rui é que estava a carregar da parte da fotografia, certo? Sim, eu convidei o Rui a participar no projeto Comic. Incrível. As fotografias com o texto está espetacular. Sabes que, devido à minha falta de confiança, às vezes, naquilo que faço, isso também fez com que o livro, às vezes, levou-me bastante tempo a conseguir. Porque, entretanto, o Rui ganha a Câmara de Prata de melhor fotojornalista da Europa. E eu senti ao peso de lá, os meus textos ao pé das fotografias dele. Ok? E porque para este trabalho não podia ter sido outro fotógrafo. Ok, excelente. E uma coisa que eu notei também dos entrevistados é o aspecto deles parece ser muito mais velho do que a idade que eles têm. Exato. Mesmo, bastante. Pronto, e vamos já passar ao próximo. Eles não fazem o que vocês fazem hoje em dia, que é meter cremes. São homens mesmo, de verdade. Um que eu achei particularmente piada é o Carlos Alberto Vicente da Costa, que pronto, aqui nesta fotografia não dá para ver muito bem, não é? Mas ele está cheio de tatuagens. Eu achei bastante a piada, que é na altura da guerra, entre 60 e muitos e 70, se não estou em erro. Pronto, a ver essa coisa de já está Heavily Tattooed, não é? E ele está aqui cheio de... Ele era conhecido assim como sendo o playboy da altura. A sério? Bacana. E uma coisa que eu achei interessante, e que não sabia que isso existia, mas uma pessoa para pensar 2 segundos, ele trabalhava no CTT, de certa forma, não é? Porque ele entregava as mensagens secretas, não é? Exato. Do ponto A ao ponto B. Ele tinha que levar aquela mensagem secreta. Era a função dele na tropa. E ele confidenciou-te alguma mensagem que ele tivesse Eu acho que ele nem assim? sequer sabia o que é que estava lá escrito. Sabia. Ele era apenas a pessoa... Ele era o pombo correio. Ok. Pronto. Ok. Ele devia ter feito uma tatuagem de um pombo. Olha. É a moda da terceira, uma pomba. Mas um pombo. Não ia fazer tatuagem de uma pomba. Ok. O próximo é o José Luís Correia de Azevedo. Exatamente. Eu adorei este senhor. Tipo, primeiro ele tem uma história de amor bem fixe. Segundo, ele tem uma fotografia sua na tropa. Foi o postal de Natal. Aquilo foi o postal de Natal que ele enviou à namorada dele. Mas ele enviou aquele postal com aquele braço daquela maneira, que era mesmo para ela ver que ele tinha tatuado o nome dela.
E super depois querido. continuam casados. E depois, exatamente, mais de 50 anos de casamento. Muito fixe. E o próximo é o José Rezende Braga, que ele teve uma emboscada na Curva da Morte. Eu acho que era mesmo um sítio lá. Era o nome que eles designavam aquilo. Yeah. Porque era fácil dos turras se esconderem e de fazer emboscada a eles. Eu acho que foi nele que os turras ficaram 2 dias à espera deles, só para fazer emboscada. E no final ele diz: aquela guerra não valeu a pena. Em quote, estava lá no livro. E eu achei tipo. Yeah. E nem valeu, não? Assim? Valeu para alguns, para estes desgraçados é que não valeu. Yeah. Valeu que eles vieram com tatuagens bem giras. Sim, sem dúvida. E o próximo é o Manuel de Alves Santos. Sim, é qualquer coisa. Yeah. Yeah. Então, porquê? O que é que te... É porque ele é um garoto. A sério? Conta mais. Não posso. Não podes? Ok. Isto é demais. Mas o que me saltou aqui à vista dele foi que ele salva um camarada. Eles, não sei se foram emboscados ou numa batalha. Não, isso foi o Sr. Manuel, mas é outro Manuel. Este aqui tem uma história até mais ou menos leve. É? Ok, então enganei-me. Aqui. Gralha. Não faz mal. Ok, então, mas qual é a história deste então? Ele, acho que ele não era católico e depois converteu-se porque ele queria casar com a sua amada que tinha deixado cá. O pai não aprovava. Exato. Yeah, lembro. Ok, então... E eles continuam casados. Que fixe. Epá, isto é incrível. E uma das coisas que este livro fez ver é a joia que é uma tatuagem do ultramar. Eu concordo. E com antes, e tu próprio disseste no livro que as gerações mais novas gozam que vou tatuar aqui amor de mãe, não é? E eu tipo, quem me dera a mim de poder fazer essa tatuagem. E tipo, podes, bora. Eu alinhava. Mas Sua mãe ia gostar. não, eu alinhava mesmo. Não, acho que Não, e estou a tentar fazer um deal aqui. Pegar em 3 agulhas, tinta da China e para me tatuar. Ainda estou a gozar. Tá bem. Pronto. Agora fiquei triste. Eu disse que sim. Mas vamos mesmo. Não é com as Não é relatas em linha e tinta da China. Se não então aí, o que é que não vão dizer de mim? Ok. Mas a tatuagem amor de mãe é muito importante. É, sem dúvida. E eu acho que é a gente quando está aflitos, seja na idade que a gente tem, e agora vou falar aqui como uma pessoa mais velha e muito séria, a gente chama para as nossas mães quando a gente está aflitos. E era o que esses rapazes faziam. É porque se a gente fizer uma introspectiva daquilo que eles passavam, a gente agora sabe que existe vários países e várias coisas, não é? Porque o acesso que a gente tem, a informação que a gente tem, mas se a gente pensar bem, isso era pessoal de 20 e poucos anos que eram lançados num barco para o mar, para a guerra, para ir matar outras pessoas para não morrerem. E eles não sabiam lá onde é que ficava a África. Claro. Estás a perceber? E chegam lá e vão para o meio do mato e se calhar têm ali instruções do que é que vão fazer, mas eles não têm bem a noção do que é que se vai passar. E de repente vêm-se a serem emboscados, não? Né? E ou tu matas ou tu vais morrer, não? E quem é que eles chamam? É a mãe. E eu acho que isso falta muito às nossas camadas mais jovens, que é saber o que é ter família. Porque é um dado garantido. E lá eles já não tinham isso. Eles sabiam lá se iam sair vivos. Claro. E se calhar a pessoa que eles mais queriam ver era a mãe. Voltar a ver a mãe. Porque a mãe é mãe. Pronto. Exato. Muito bem falado. E depois também aqui do ultramar saiu a ideia de também Açores Requisa Minha. Certo? Certo. Que são bilhetes postais. Exato. Explica-me como é que surgiu essa ideia, o que é? Então, eu tinha vontade que todas as pessoas, ou quanto mais pessoas soubessem desse livro, melhor para os perpetuar. E uma cliente lá no estúdio que trabalha, ou que trabalhava, ou ainda trabalha, não sei, no Museu de São Jorge, na Calheta, disse-me, Diana, quando fizeres o lançamento do livro, se quiseres fazer uma apresentação,
o museu se calhar pode-te receber. Tipo, ok? Porque ser conhecidos na nossa ilha já é bom, ser conhecidos no nosso arquipélago é muito bom. Para mim, isso faz todo o sentido. É como a história da RTP Açores, que eu estava a falar há bocadinho. E então, nunca me esqueci daquele convite informal, e quando o livro é lançado, eu disse à rapariga, olha, o livro já foi lançado, será que dá para ir fazer a apresentação? E ela diz-me que sim, que vai falar com as pessoas que decidem mesmo, não? Que validavam essa situação, e manda-me um e-mail a dizer, olha, mas... E sabia, tinha que ser mas, pronto. Vais fazer um workshop de teu trabalho. Ai, paciência, nem sequer sei tatuar para mim, agora quando fará dar um workshop, o que é que eu vou fazer com isso? Mas eu disse que sim. Ok? Levei 2 ou 3 meses a pensar, e depois lembrei-me o que é que eu podia fazer que fizesse sentido com a parte da escrita e das tatuagens do ultramar, para ensinar alguma coisa sem ser efetivamente a tatuar, não é? E eu lembrei-me de bilhetes postais, porque havia uma forma de ligação entre os dois assuntos. Criei bilhetes postais para São Jorge, e disse a ela, estou pronta, é isso que vou fazer. Ela disse, já não podes vir. Não podes vir agora porque já não há orçamento, temos que aguardar. Pronto, eu às vezes tenho que levar esses choques. Claro. E cheguei à loja no outro dia, ao estúdio, no outro dia toda... Não era chateada, mas era desiludida, porque eu tinha desenhado, tinha conseguido, estava tudo interligado e fazia sentido, e agora não ia. E eu enviei e-mails para os museus todos do arquipélago, para as bibliotecas, e contactei com essa gente toda. E a primeira a dizer, olha que fixe, podes ir, foi o Corvo. E eu achei espetacular, e foi isso que aconteceu. Mas depois a senhora do Corvo, não sei se falou com a de São Jorge, por telepatia, se foi, também disse, um workshop. E disse, pronto, ok, queria bilhetes postais para o Corvo. E quando dei por mim, isto transformou-se numa coisa muito grande, e fiz uma coleção de 28 bilhetes postais. Temos aqui a foto com eles. Isso foi no Faial. Grande cena. Só falta 2 ilhas, São Miguel e Santa Maria. Eu ir lá fazer a apresentação. Muito bem. E agora também aqui o teu mais recente projeto, digamos assim, foi aqui. Não sei se desenhaste aqui a capa deste livro. Exato. Explica-nos então como é que surgiu a oportunidade, o design, tudo. Quero saber tudo. Olha, eu gosto de ouvir rádio. Ok. Normalmente ouço de manhã um programa que fala sobre o que é que se passa nas ilhas. Posso dar o nome? Claro. Do seu Sidónio. Ok. O Interilhas. Porque a gente assim fica a saber o que é que se passa a nível cultural. Qual é a rádio já agora? Antena 1. Ok. E então, eu não sei se essa entrevista que eu ouvi, que me fez despontar isso tudo. Ok. Na altura, mas foi uma entrevista de rádio em que eu tinha ido ao Etis Bar, na praia, e uma senhora me tinha abordado e tinha-me dado alguns elogios, e eu não conhecia ela, e eu agradeci imenso, ela já tinha ouvido falar de mim, e depois consegui saber o nome dela. Tempos mais tarde, ouço uma entrevista de rádio de uma senhora Carla Félix, a dizer que só tinha, livro? Exatamente, que só tinha conseguido começar a escrever para fora, mostrou a sua escrita ao mundo, porque a Letícia Leal, a tal do Etis, tinha lido as coisas dali que tinham dado uma ajuda de coragem para lá avançar. Isso bem, é com esta mulher que eu tenho que falar, porque eu vou mostrar a ela a ideia do meu livro, e se isto correr bem, ela vai me dizer que sim, e eu vou fazer o livro. E foi isso que aconteceu. Falei com a Letícia encorajou-me, e foi a âncora do meu livro. Através dessa Carla Félix, da tal entrevista de rádio que ela falava dos seus poemas. Ok. Portanto, foi a Carla que fez com que eu falasse com a Letícia fez com que eu tivesse coragem de escrever o livro. E agora, há cerca de 1 ano e tal, 2, a Carla fala comigo para eu fazer a capa do livro dela. Que fixe. Ou seja, só para perceber aqui um bocado, a Carla e a Letícia ajudaram-te no Ultramar a escrever o teu livro? Elas quase que foram... deram-me tipo um empurrão. O empurrão que eu precisava, sem sequer saberem que estavam a dar esse empurrão. Estás a ver? E agora este ano, a Carla convida-te para desenhar a capa do livro dela. Que fixe, Diana. Sim, muito bom. Diana. Grande cena. Pronto, e agora só para a gente aqui acabar. Porque infelizmente o tempo passa a voar, que tinha aqui tanta coisa para falar contigo ainda. Vou aqui só. Tu és adorada pelas pessoas à tua volta, sabes disso?
Mais ou menos. Não, és. Ok. Repara só bem o que disseram de ti. Encara bem os problemas de frente e resolve na hora. Não é de rodeios. Vá com tudo e é um furacão, mas também é paz quando tem de ser. Tem a palavrinha certeira e raramente se engana. Concordas com esta afirmação? Sim. Quem é que achas que disse isso? Não faço ideia. Pronto. Pois eu acho piada. Mas eu queria dar um beijo na testa. Não gosta de ratos? Não gosto. Não gostas de animais de quinta? Tipo galinhas? Pois não. Eu gosto. Sim. De longe, estás a ver? Boa. Uma coisa interessante. Tens um bulldog francês? Não, vários, não é? Sim, temos 3. Boa. Também tenho um. É pá, os de um trabalho que... Não sei, isso não me toca. Quem é que cuida O deles? José Carlos. Já tenho mais dentro de casa o suficiente, Steve. Não, mais não. Pronto, tens uma brincalhona, super mãe e uma guerreira. Mesmo uma lutadora. Não fui eu que disse isso. Se fosse eu era só besteira. Ok. Será que dizias? Isso agora. Pronto. E é isso. Obrigada. Tens mais alguma coisa para falar, Diana? Sei lá, de dizer que não deixem de acreditar naquilo que dos seus valores. E é importante que haja muita humildade e responsabilidade acima de tudo. Quando a gente tatua a pele de alguém. Não é uma brincadeira, eu acho. Eu tenho a certeza. E pronto, e a levarem a vida de uma forma feliz. Já há tanta coisa para nos pôr para baixo. É verdade. E é isso, e serem felizes naquilo que fazem e verdadeiros. Exatamente. E o dinheiro não é tudo. O dinheiro não é tudo. Exatamente. Wise words. Bem, malta. Diana, Diane. Não fiques confuso. Eu costumo-me chamar a senhora Diana. Não sei o que é que se passa contigo hoje. Vai lá, diz só uma vez. Senhora Diana. Diz, Bernardo. Muito obrigado por teres Obrigada, vindo. Foi obrigada. uma coração. Foi um prazer ter este tempinho para falar contigo. E pronto, malta. É isso. E tchau aí.